A paz do Senhor Jesus, somos da Igreja Cristã Maranata, TV Manaim, e estamos iniciando mais um programa, esse de arqueologia. O nome do programa é Arqueologia, o Histórico e o Profético. O histórico é aquilo que a história nos conta. O profético é aquilo que é espiritual, aquilo que vem do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra e através dos achados arqueológicos. Eu estou aqui com um convidado muito especial, é o pastor Luiz Eugênio. Ele é o secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, ele cuida da parte administrativa da igreja, mas ele é também doutor honoris causa da arqueologia bíblica em geral. Ele também é bacharel em teologia, em filosofia, em direito e é especialista em filosofia. Então, preparado para falar sobre arqueologia. E eu, aquele que vos fala aqui, também sou pastor da Igreja Cristã Maranata, estou aqui na TV Manaim, eu trabalhei a minha vida toda dentro de televisão profissional e isso tenho estado aqui junto com a TV Manaim, junto com a equipe aqui, realizando esse trabalho da TV Manaim. Sou graduado em História, com especialização em Arqueologia e Museologia. O meu TCC eu fiz dentro de um museu de arqueologia, toda a preparação de um museu, como conservar ele, como dar continuidade a um museu de arqueologia. Esse foi o meu trabalho de conclusão de curso. Bom, hoje nós vamos falar do tanque de Betesda, um tanque que fica em Jerusalém. Vou passar a palavra para o pastor Luiz Eugênio, que vai dar início lendo aí um texto da Bíblia. Bom, saudamos a todos com a paz do Senhor. Para nos alegria estarmos aqui juntamente com o Ian, especialista nessa área também de arqueologia e com muitas especializações, né, estudioso do assunto também. E para nós é muito gratificante fazer parte desse projeto, podemos dizer assim, projeto de Deus para nossas vidas, né, porque a arqueologia é uma história fascinante, né, porque entrar na cápsula do tempo e, podemos dizer assim, desvendar muitos fatos, principalmente bíblicos, nós temos muito interesse, né? O que a Bíblia mostra e a arqueologia mostra. A arqueologia hoje, como o Ian, professor nessa área, sabe muito bem, ela não se restringe somente a descobrir objetos antigos, porque a arqueologia vem do grego exatamente isso, a archaiologia, né? Que estuda as coisas antigas. E nós vemos o seguinte, a arqueologia hoje não se restringe somente a descobrir as coisas antigas, as cidades antigas, mas também a descobrir, a compreender as culturas, como é que as pessoas viviam naquela época, tudo. Então, a arqueologia hoje está moderna, está indo muito além, querendo descobrir como é que funcionavam as sociedades antigas, né? E nós estamos aqui hoje com esse início desse trabalho. Vamos começar aqui pelo tanque de Betesda, né? É um tanque que é muito importante e para iniciar, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que nos fala sobre esse assunto e depois o pastor Ian vai dar uma explicação arqueológica da situação toda desse tanque, que é muito interessante, muito importante, para compreendermos o fato histórico e depois vamos entrar no profético desse texto também, que é muito importante. Vamos ler primeiro a Palavra de Deus aqui em João, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1, que nos fala sobre esse tanque, né? Uma operação de Jesus nesse tanque. Então, a partir do verso 1, fala sobre a cura de um paralítico do tanque de Betesda, né? É o que se entende que era um paralítico, né? Vamos lá, começar no versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos
e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou sã e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E o texto da palavra de Deus de João 5. Agora o pastor Ian vai nos dar uma explicação da arqueologia sobre esse tanque, né? Nós vamos mostrar aqui uma figura que vai nos dar o entendimento de onde ficava o tanque de Betesda e também como funcionava esse tanque. É importante nós destacarmos que tanto o pastor Luiz Eugênio quanto eu já fomos lá em Jerusalém, visitamos o tanque. Vocês vão ver muitas imagens aí, essas imagens nós mesmos que fizemos, e a maioria das gravuras e as fotos que nós vamos mostrar aqui foram tiradas lá em Jerusalém. Então elas estão nas paredes lá, e essa foto aqui é de uma maquete que ela fica ao ar livre. Vem que tem pessoas ali em volta, ela fica ao ar livre lá próximo ao Museu de Arqueologia de Jerusalém. Então é uma maquete feita pelos arqueólogos judeus, então ela tem muita credibilidade. Nós vemos aqui, olha só a importância aqui, o tanque de Betesda, aqui, os dois tanques, nós vamos falar sobre ele. Aqui a Torre Antônia, né, onde foi preso Paulo, quando voltou ali da terceira viagem, no início da quarta viagem, ele foi preso nessa torre aqui, na Torre Antônia. Aqui fica o templo, o local do templo, e ali embaixo fica o tanque Siloé, que nós vamos falar no próximo programa. Então, olha só, o tanque Siloé, ele desce ali para a cidade de Davi, a chamada cidade de Davi, que tem lá hoje, então desce 700 metros da parte do tanque do templo do lado de lá, e o tanque de Betesda é do lado de cima. Só para nós entendermos aqui, essa parte aqui é a parte norte. Quem vai aqui vai em direção à Turquia, Damasco. Essa parte ali do tanque de Siloé é a parte sul, vai lá para o Egito. Aquela parte de lá vai para o mar Mediterrâneo, Tel Aviv. E a parte de cá, de onde se tirou a foto, é o Monte das Oliveiras, isso na realidade lá em Jerusalém. Então, tem uma segunda foto agora aqui, é uma gravura, que mostra que eram dois tanques. E olhem só, eram dois tanques, tem uma diferença entre o tanque Siloé e o tanque de Betesda. O tanque de Betesda era de água da chuva. Está aqui essa foto. Olha só, eram dois tanques. Eles tinham 5 alpendres, né? Eles tinham 5 alpendres. O que são os alpendres? Os alpendres são coberturas. Por isso que os paralíticos que iam lá, né? O pastor Luiz Eugênio vai explicar ali a cura do paralítico, eles ficavam debaixo dessas coberturas, aguardando ali a água ser mexida, ser colocada no tanque. Então, para se proteger do sol e também na chuva, quando porventura tinha chuva. Esses dois tanques, o tanque ele era de 46 metros por 92, o comprimento, 13 metros de profundidade, então eram tanques enormes. Nós vamos ver, estamos vendo aí nas imagens que ele tinha uma profundidade de 13 metros. O que eles faziam? Eles canalizavam a água da chuva no período de chuva e colocavam nos tanques para, durante todo o ano, essa água ser usada nas purificações, usada para dentro
de Jerusalém. Então, era um tanque que recebia água da chuva. Diferente do tanque Siloé, que nós vamos ver no próximo programa, que ele recebia água da fonte de Gion, uma fonte perene, uma fonte que nunca secou. Dizem que é a única fonte de Jerusalém que nunca secou, a fonte de Gion, que abastece lá o tanque de Siloé, que nós vamos falar dele no próximo episódio. Olha só, no ano 1888 é que foi descoberto o tanque de Betesda. Até ali não se sabia. Na palavra fala que é perto da Porta das Ovelhas. Nós vamos voltar à imagem anterior. Então, nessa imagem aqui, olha só, aqui está o tanque de Betesda. Na palavra, no texto que o pastor Luiz Eugênio leu, diz que ela ficava próximo à Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas é aqui assim, quem foi em Jerusalém hoje é a Porta do Leão. Está lá, vocês vão ver aí na imagem aí, a Porta do Leão, mas antigamente aqui era a Porta das Ovelhas. Então a Bíblia, ela destaca o tanque de Betesda próximo à Porta das Ovelhas. Aqui a Porta das Ovelhas, aqui o tanque de Betesda, que foi achado, né, ele foi descoberto em 1888. Aqui tem uma basílica chamada Santa Ana, e tem o pátio dessa basílica, e do lado ali tem moradores comuns. E dizem que lá em 1888 houve um problema de esgoto, de canalização de água, e eles foram escavar aqui nessa região, vocês vão ver aí nas imagens, estão vendo aí nas imagens, e ao escavar eles acharam uns ladrilhos que tinha ali um mosaico, uma gravura de um anjo mexendo em água. Então isso foi um sinal, foi um achado lá em 1888, e daí eles tiveram assim, como tem essa história do anjo mexendo as águas, e depois acharam outros artefatos ali do período romano, e aí foram escavando, acharam os 5 alpendres, né, vestígio dos 5 alpendres, e com isso ficou então comprovado que o tanque de Betesda é esse aqui, nessa região, conforme nós vemos aí nas imagens. Então, eu quero mostrar os dois juntos lá, voltar àquela figura anterior. É o próximo ali dos dois. Aquilo ali é interessante, né? Para entender. Para entender. Esse aqui. Esse aí, ó. Então, vê que eram tanques enormes, tinham os alpendres eram coberturas que as pessoas se cobriam ali, e enormes, né? 46 metros por 92, é uma extensão, é bem extenso, e cabia muita gente ali, vinham pessoas do mundo inteiro, né? Vinham para fazer as purificações, e aí teve essas histórias que o pastor Luiz Eugênio vai falar melhor dela. É interessante lembrar que tem até alguns historiadores que retratam que até os romanos começaram a buscar a cura desse tanque também, os romanos, sim, não só os judeus, os romanos também. Sim, eles foram... isso aí passou a ser um local de cura. Por isso que o tanque é chamado o tanque de Betesda, né? Ele tem um significado de Casa da Misericórdia, né? Exatamente. Que era um local de cura, foi usado pelos primeiros cristãos, né, que iam para ali, mas, na verdade... o pastor Luiz Eugênio vai comentar bastante sobre isso. Lembrando que, como você falou bem, né, Ian, na verdade eram 2, né? Cercados por 5 pórticos, né? Sim. Exatamente, isso é interessante lembrar essa parte histórica da descoberta do tanque, tudo aí, né? Agora, eu gostaria de lembrar, depois o Ian vai complementar mais algum detalhe aí, que quando isso acontecia, ou seja, essa água era movimentada, a primeira pessoa que entrasse na água ficaria curado de qualquer doença que tivesse. É o que está escrito na palavra. Por causa desses milagres, muitos doentes se juntavam ali para poder ser curados, junto àquele tanque, aguardando a oportunidade de, quem sabe, a água movimentar e ele entrar no tanque. O tanque de Betesda foi o lugar onde Jesus curou um homem, que o texto que nós lemos aqui mostra que há 38 anos aguardavam a cura. Muitas pessoas esperam por um milagre na água daquele tanque, né, esperar por esse milagre. Mas Jesus curou
aqui mostra que curou esse paralítico ali, pelo que dá para entender, era um paralítico, né? Com suas palavras, ele falou e o paralítico foi curado. Não precisou nem entrar no tanque. Pela palavra de Jesus, ele foi curado. O paralítico do tanque de Betesda, quem era essa pessoa? Não se sabe o nome dele, que a Bíblia não fala o nome dele, quem era esse homem, mesmo que família ele era. A Bíblia apenas fala que era um homem enfermo, né? Fala que é um homem enfermo, sofria 38 anos de uma enfermidade. Não se sabe, não fala exatamente qual a doença, mas entende-se que seja isso aí. Normalmente era considerado como alguém, todos consideravam como paralítico. Ele não conseguia se movimentar, então entende-se que era um paralítico. Ele não contava com a ajuda de ninguém para entrar naquele tanque quando a água era movimentada, segundo o texto nos fala. E ali, portanto, ficava deitado ali. Esse homem não teve muitas oportunidades na vida dele, alguém ajudar, algum familiar, não se sabe o que aconteceu. Quando a água era movimentada pelo anjo, ele nunca tinha oportunidade de ter aquela cura. Ninguém podia, não tinha ninguém para colocá-lo no tanque e ele ficar curado. Então ele ficava sozinho naquela luta, né? Como muitas pessoas hoje estão só. Jesus vendo deitado, sabendo que ele estava há muito tempo ali, perguntou: você quer ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me põe no tanque. Às vezes a pergunta, depois podemos explicar o porquê dessa pergunta de Jesus, porque a pessoa curada, ele tinha outras responsabilidades que o paralítico não teria, né? Quando a água era agitada, ele tentava entrar, mas outro ia na frente dele, nunca tinha aquela oportunidade. Ou seja, o doente estava ali estagnado, é um homem que não tinha capacidade física para poder se mover e entrar naquele tanque. Mas agora ele estava ali parado, chegou Jesus. Quem sabe, ele pode ter pensado, era a oportunidade da vida dele, né? Depois de quase, podemos dizer, 4 décadas, 38 anos aguardando, sem poder ver nenhuma melhora, provavelmente ali ele estava paralisado, né? E o homem não tinha certamente ouvido falar de Jesus, ou tinha ouvido, porque Jesus, os milagres dele, todos conheciam o milagre dele ali. Então, imagina esse homem, quantas vezes ele pensando na tentativa, fracasso de conseguir a cura e não conseguir. O Ian falou muito bem que Betesda significa casa de misericórdia, ou casa da água que flui, é o significado da palavra Betesda, né? Nós vemos o seguinte, que provavelmente foi assim denominado casa de Betesda, casa da misericórdia, porque os doentes chegavam ali e pela misericórdia de Deus eram curados daquelas enfermidades. A graça ali era derramada. Mostrava que o favor de Deus, a virtude daquela operação do Senhor, mandando o anjo para movimentar aquela água, era uma bênção maravilhosa. Esse tanque, muitos compreendem que foi construído por Herodes, né? Herodes fez esse tanque, Herodes o Grande, né? Como ele construiu ali a Torre Antônia, fez toda aquela reformulação da Jerusalém antiga, entende-se que ele também, pelo menos, reformulou, fez essa parte dos pórticos, né? Provavelmente, tudo indica, historicamente, que foi Herodes o Grande que fez essa construção grande, né? Uma grande construção. Então, veja, hoje, como já falamos anteriormente, os arqueólogos já indicam que ali todos buscavam cura ali, inclusive até os romanos, que dominavam na época, também buscavam a cura ali. Então, muitos entendem que essa festa ali era a festa da Páscoa, porque embora não fale o texto, mas era a festa da Páscoa, em que as pessoas estavam ali, porque muitos peregrinos chegaram na cidade, vindo de todo quanto é lugar de Israel, de outras regiões. Por isso havia uma multidão naquele lugar, a cidade enchia de pessoas para poder receber uma cura, uma bênção naquela cidade. Agora, uma coisa interessante lembrar, o que leva um homem a esperar 38 anos sem desistir por uma bênção, né? Somente a esperança de Deus na vida dele para esperar tanto tempo. Muitas pessoas estão esperando nessa hora uma solução, mas a esperança não pode deixar de existir, né? Tem até Coríntios que diz, permanece a fé, o amor e a esperança, né? Existe um limite do homem, aquele tanque, podemos dizer, é o limite. O limite. Aquele tanque era o limite, mas hoje nós vemos o período da graça. A graça não tem limite para Deus operar. Não tem somente o período em que o anjo
descia para movimentar aquelas águas. O limite do homem estava naquele tanque ali, mas hoje, depois da vinda do Espírito Santo, o homem, a graça está sendo derramada, as operações de Deus continuam. Jesus, essa fonte de águas vivas, não só aquele tanque, né? Então a graça, ela tornou uma bênção ilimitada. Aquele anjo descia a certo tempo para movimentar aquelas águas, e é interessante que alguns até duvidam desse texto, mas nós não duvidamos, não. O Senhor enviava mesmo um anjo ali, operava, e muitas às vezes buscam soluções de diversos caminhos, esperança para a sua vida, de uma libertação, como assim jazia muitos, aqui o texto diz que jazia muitos cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Esse movimento das águas, esperando muitas vezes uma solução para seu problema, porque aqui, alguns que contestam esse texto, eles deviam, contestam muitos textos da Bíblia, porque a palavra diz que o anjo chegava e movimentava, e o próprio paralítico falava, eu estou esperando o movimento das águas. Então é uma operação de Deus ali, né? Certo tempo, mostrando que no Velho Testamento havia limitações da operação de Deus, limitações do derramado do Espírito Santo. O Espírito Santo derramado sobre algumas pessoas, no Novo Testamento foi derramado sem medida o Espírito Santo. Jesus veio para operar sem medida. Então, a oportunidade hoje é para cada um. Não só aquele homem esperando 38 anos. Hoje você não precisa esperar tanto tempo assim para receber uma bênção de Deus, né? Na vida espiritual, ou quem sabe até mesmo na sua vida material, né? A economia de Deus, houve um tempo determinado para você operar aquilo, sabendo que quando Jesus chegou, os tempos eram outros. A casa de misericórdia, aquele tanque, que muitas vezes a igreja é usada como lugar que Deus opera muitos milagres, muitas maravilhas e abre portas. O homem se achava enfermo. Agora, uma coisa é certa, Jesus falou, você quer ficar são? É o livre-arbítrio, né? O homem pode decidir aceitar Jesus, escolher Jesus ou não, porque às vezes as pessoas não entendem. Por que essa pergunta? O Senhor sempre deu o livre-arbítrio para escolher o que Ele quer na vida dele. Jesus não fará nada se você não quiser. Para muitos é um bom negócio ficar acomodado ali, sem responsabilidade, mas o chamado de Jesus é o chamado para uma bênção na sua vida. Às vezes aquele homem estava ali parado, parece ter reconhecido que o Senhor podia fazer. Queres ficar curado? Não era uma voz somente de um homem falando se ele podia ficar curado, era uma pergunta que ele precisava responder. Hoje, a pergunta que é feita para você é exatamente essa. Se você quer essa bênção do Senhor Jesus na sua vida, Ele está pronto para te abençoar. Ele sentiu que havia autoridade naquelas palavras de Jesus. O texto diz que o homem levantou, tomou a sua cama e andou. Jesus estava agora, não dependia do tanque para ele operar. O Senhor, a graça dele, não tem limitações. Ele opera em qualquer lugar que você estiver. Pode estar na rua, pode estar na igreja, em qualquer lugar que você estiver, você pediu, o Senhor, eu não tenho homem algum. Você não depende de homem não, hein? Você depende do Senhor Jesus, não depende de homem não, hein? O homem tem seus limites. Então, você depende de Jesus, e Jesus, ele quer operar na sua vida. Quem sabe, você está paralisado igual esse homem, né? Tanto tempo esperando uma bênção, esperando de homens também. Ele falou, não tem homem algum. Não tem homem algum que me ajude. Quem sabe não tem ninguém para te ajudar, mas tem Jesus, viu? Jesus é nossa ajuda, é nosso socorro, bem presente na angústia, e você lembra disso. Lembra quando você estiver num momento difícil da sua vida, você pode estar falando, não tem homem algum que me ajude no estado que eu estou passando, né? A amargura, o sofrimento que eu estou passando, mas, tem Jesus. Tem Jesus, né, Ian? Interessante, o pastor Luiz Eugênio falou aqui muito bem, que era uma mudança. Jesus veio mostrar que era uma mudança de aliança, né? Um velho testamento, uma velha aliança ali estava ficando, e agora estava vindo uma nova aliança. Nós vemos na passagem lá da mulher samaritana, que também ela foi num poço, né? E lá o poço de Jacó, também água parada, e Jesus disse, olha, se tu conhecesse quem é que te fala, tu lhe pediria e ele te daria água viva, que seria uma fonte a jorrar no teu coração. Então o Senhor mostrando que a vinda do Senhor, essa nova aliança agora não dependia
de sombras, de fragmentos, de uma lei, de uma situação, de um momento, de alguém mexer a água em algum momento agora, seria uma fonte a jorrar, água viva. E o Senhor Jesus mostrou exatamente isso, aquele paralítico ali, né? Entendemos que era um paralítico, como foi falado aqui, porque ele não conseguia se locomover, alguém precisaria ajudá-lo. Então, ao encontrar Jesus, não precisou mais do tanque e nem daquela água, né? O encontro com o Senhor foi o suficiente para ele recobrar ali as suas forças, para ele se colocar de pé, para ele começar uma nova vida. E o Senhor usa essas histórias, né? Nós vemos que o Senhor falou muito por parábolas, por isso nesse programa aqui de arqueologia bíblica, nós vamos usar essas coisas que o Senhor usou para falar do eterno, do evangelho eterno, para falar do profético, para trazer a sua mensagem, para trazer a nova aliança, que é uma aliança de salvação. A importância do Senhor ali não era só curá-lo da sua enfermidade, mas curá-lo para a eternidade. Levanta-te e anda. Essa foi a palavra que o Senhor deu para aquele homem. Começou por essa experiência, 38 anos naquela situação, e com o encontro com Jesus mudou completamente a sua vida. É interessante lembrar, tem o seguinte, que esse homem, Jesus curou esse homem no dia de sábado. E o texto bíblico fala o seguinte, ó, sabe o que diz o texto bíblico? Olha só o que o texto bíblico diz aqui, ó, em João 5,18, mas já mais à frente, né? Por isso os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, tinha outros motivos, né? Porque também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então um dos motivos que os judeus queriam matar Jesus, porque ele curou no sábado. Jesus é o nosso descanso, ele é o sábado, né? Ele não é a preocupação de ter que guardar um dia, para ir todo dia é dia de Jesus, né? Todo dia. Por isso nós falamos, se alguém quer guardar um dia, é problema dele, mas nós lembramos o seguinte, que você deve guardar todo dia. Agora Jesus, o texto diz claramente, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, ou seja, ele quebrantava o sábado, por isso os judeus estavam querendo matar Jesus, porque ele não guardava, estava preocupado com o sábado. Todo dia era dia de bênção. Né? Quantos ensinamentos tem só nesse texto, né? Aí o vezes, Senhor já dá um toquezinho ali sobre a lei ficou, ou seja, você falou, ele é Senhor da lei. Aqui você falou que a lei, o limite tinha um tanque ali com limite, agora a graça é uma operação de Deus sem limite, né? E nesse texto confirma, né? Jesus curou no sábado, dizendo, a lei era sombra daquele que haveria de vir, né? Agora veio o Senhor Jesus, a sombra fica para trás, é um mexer das águas, é uma coisinha pequena, se tem o Senhor que é uma fonte, né, a jorrar, que agora é o próprio Salvador, é o próprio Senhor. O homem depende, não tem limitações mais, né? O limite do tanque existia o tanque, o anjo descia para movimentar as águas, tudo certo. Agora hoje a operação do Espírito Santo não tem limite, é só você crer no Senhor Jesus. Jesus falou, Paulo falou muito bem para aquele cara, você crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, né? É crer em Jesus, né? O tanque está ali para mostrar que a Bíblia, como diz aquele escritor, a Bíblia tinha razão. Isso aqui serve mais para mostrar, para a arqueologia, muito interessante para mostrar, Ian, que aqueles que duvidam da palavra, saber que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Como que ela comprova? Você vê no texto bíblico, hoje você vai em Israel, você vê esse tanque lá. Então, as comparações são maravilhosas, né? Até essa arqueologia é uma ciência que é uma benção, né? Ela vem a comprovar a Bíblia. A gente não usa, nossa intenção no programa sobre arqueologia não vai ser comprovar a Bíblia, porque a gente sabe que a Bíblia é a verdade absoluta do Senhor. Mas esses achados, eles vêm a mostrar isso, né? Nós vemos lá que Tomé, ele precisou ver para quê? Nós sabemos que
Tem pessoas que precisam de uma experiência real, ver para quê? Então, o tanque de Betesda que aqui está, ele mostra o seguinte, um tanque que foi construído e reformado há mais de 2000 anos, lá por Herodes. Ele está lá, foi achado, tem aquilo que a Bíblia fala, os elementos que a Bíblia fala, mas, acima de tudo, nos faz lembrar dessa passagem maravilhosa, que o homem não precisa de outro homem para ser salvo. Encontrou Jesus, encontrou o Salvador, encontrou aquele que pode e que quer colocar o homem de pé para uma nova vida, uma nova caminhada. Aquele paralítico ali sofreu tanto tempo, por quê? Porque não tinha Jesus. Lembro lá de Marta e Maria, quando disseram, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido, né? Então, 38 anos, aquele homem ali não tinha Jesus perto dele. Quando ele encontrou Jesus, e Jesus colocou ali para ele, tu queres ser curado? Queres ser curado? Você vê, hein, Ian, você vê o desânimo desse homem, tá tão desanimado, porque ele falou, Senhor, a resposta que ele compreendeu o que estava falando com ele, que falou, Senhor, não tem homem algum, eu estou aqui desanimado da minha vida, porque ninguém pode me ajudar, né? Mas ele estava o autor da vida ali com ele ali, né? E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes tem muitas pessoas nessa hora que estão desanimadas com a sua vida, assim, paralisado, eu não sei o que fazer, já tentei de todo lado. Porque, você pensa bem, um homem, 38 anos, lutando sozinho. Tem pessoas que estão lutando sozinho nessa hora, rapaz, sem esperança, achando que não vai ter solução nenhuma mais. Lembra o seguinte, nosso Deus é Deus do impossível, né? Se você tiver sem esperança, lembra que Jesus é a esperança. Lembra da história desse homem. Nunca desista, viu? Nunca desista. Esse homem podia ter desistido já, quem sabe, em 5 anos, 10 anos, já não tem mais jeito não, porque eu já estou tanto tempo, eu não consigo, vai sempre alguém na minha frente. Às vezes tem aquela pessoa, Ian, que está assim, esperando, eu nunca fui promovido, tem alguém sempre na minha frente, eu nunca consegui alcançar o que precisava, sempre alguém na minha frente, eu sempre fico por último, não sei o quê, não. Mas você não pode desistir. Aliás, eu me lembro de uma entrevista que foi feita uma vez de uma revista, né? Uma revista falando sobre o que é o crente, o servo de Deus. Ele nunca desiste, né? Nunca desiste. Não tem nada que impede de desistir. Continua ali, o irmão vai na igreja, eu vou no culto hoje, eu estou meio desanimado, eu vou no culto assim mesmo. Já pensou? Eu lembrei também, Ian, daquela mulher paralítica, né? A Bíblia diz que é uma mulher curvada. E ela foi no culto e encontrou com Jesus, né? Então esse homem aqui estava... a única esperança dele de ficar bom é aquilo ali. Mas uma coisa é certa, a única esperança dele era ir àquele lugar e ser curado, ser liberto, né? Não perca as esperanças não, viu? Lute, que Jesus tem uma bênção para a sua vida. E essa história bíblica que nós vemos aqui do tanque de Betesda, as pessoas podem usar para questionar, não, que era verdade, não era verdade, que mexia na água, que aquilo ali foi um lugar usado pelos pagãos, que veio da mitologia, que os italianos, os romanos também usaram aquilo ali para cura. Tem todos esses questionamentos, mas o Senhor colocou na palavra a cura do paralítico no tanque de Betesda para ensinar que o homem sem Deus, dependendo só do homem mesmo, ele sofre, ele se encurva, ele não consegue solução. E ao encontrar com o Senhor, a solução vem para a sua vida. Essa história do tanque de Betesda é o início de muitas que nós vamos contar aqui nesse programa. Arqueologia, histórico e o profético. Próximo programa vai ser sobre o tanque de Siloé. Então, já deixo aqui essa expectativa. O tanque de Siloé é bem interessante a sua história e nós vamos conhecer no próximo episódio. A paz do Senhor, pastor Luiz Eugênio. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos.